No caso, se você estiver tomando cetoprofeno, você não pode tomar ácido acetil salicílico, que é chamado de AS. No caso da interação de cetoprofeno com anti-inflamatório não esteroide, álcool e corticosteroide, pode ocorrer no organismo efeito gastrointestinal aditivo. O ginecomastismo corresponde à hipertrofia do tecido glandular mamário do homem, onde o paciente pode vir apresentar constipação. Nesse caso, o intestino fica preso, que consiste assim uma dificuldade para evacuar. O paciente pode vir apresentar diarreia, que é, nesse caso, o aumento do trânsito intestinal. O médico ele pode prescrever esse medicamento utilizando o nome comercial desse medicamento. Por exemplo, no caso do cetoprofeno, o nome genérico desse medicamento é cetoprofeno e o nome comercial do cetoprofeno, que vou citar agora alguns aqui para vocês, como no caso, artrinide. Olá, bom dia! Hoje vamos estar abordando sobre o cetoprofeno. Quais as formas de apresentação do cetoprofeno de 50 mg, 100 mg, 150 mg infantil e também na forma injetável? Quais são os efeitos colaterais do cetoprofeno? Quais são as principais interações medicamentosas do cetoprofeno? E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então vamos lá para a primeira interação medicamentosa do cetoprofeno. No caso, se você estiver tomando cetoprofeno, você não pode tomar ácido acetil salicílico, que é chamado de AS, porque a interação metabólica e de excreção do cetoprofeno recomenda-se assim evitar a associação com ácido acetil salicílico, porque pode vir causar efeito gastrointestinal aditivo. Ou seja, aquele paciente que tem irritação gástrica e está tomando cetoprofeno, de repente começa a tomar o ácido acetil salicílico, essa irritação gástrica pode aumentar mais ainda. Então, no caso da interação medicamentosa de cetoprofeno com ácido acetil salicílico, tem que ser evitado. Quanto à interação do cetoprofeno com ácido valproico, anticoagulante, cefalmadol, cefoperazona, clopidogrel, plicamicina, ticlopidina e também trombolíticos, pode vir a acontecer risco de hemorragia gastrointestinal. Então, uma vez que você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar nenhum desses medicamentos que eu acabei de citar, senão pode vir a acontecer ou tem risco de hemorragia gastrointestinal. No caso da interação de cetoprofeno com anti-inflamatório não esteroide, álcool e corticosteroide, pode ocorrer no organismo efeito gastrointestinal aditivo, ou seja, pode aumentar a irritação gástrica do paciente. Um anti-inflamatório que você não pode tomar se estiver tomando cetoprofeno, por exemplo, o ibuprofeno. Você não pode estar tomando álcool. Se está tomando cetoprofeno, não pode tomar álcool. Se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar corticosteroide. Vou citar um corticosteroide bastante popular, que é a dexametasona e a betametasona. Você não pode tomar, senão vai acontecer o quê? Efeito gastrointestinal aditivo, vai irritar bastante o estômago do paciente, tá certo? Além disso, se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar antihipertensivos e diuréticos, porque pode vir a acontecer possível diminuição da atividade dessas drogas, ou seja, em vez do antihipertensivo e o diurético realizar bem os efeitos dele para aqueles fins que ele for prescrito, então pode acontecer uma diminuição da atividade dessas drogas. Outra interação medicamentosa, quando o paciente está usando o cetoprofeno, ele não pode tomar a ciclosporina, porque se esse paciente está fazendo uso do cetoprofeno e se tomar a ciclosporina, tem um risco de nefrotoxicidade, ou seja, uma intoxicação a nível renal. Por que nefrotoxicidade? Porque os rins são formados por néfros, são as unidades formadoras do rins, os néfros, tá certo? Então, se acontecer, nesse caso, se o paciente está fazendo uso desse medicamento, a ciclosporina, e for tomar o cetoprofeno, pode vir a acontecer risco de nefrotoxicidade. Ou vice-versa, também isso pode acontecer. Se estiver fazendo uso do cetoprofeno, não pode também usar a ciclosporina, porque tem risco também de nefrotoxicidade. Outra interação medicamentosa é no caso de cetoprofeno com insulina e também sulfonilureia. Se o paciente estiver fazendo uso desse medicamento anti-inflamatório, não pode tomar a insulina e também nem a sulfonilureia, porque pode vir a acontecer aumento do efeito dessas drogas. Então, se estiver fazendo uso do cetoprofeno, o paciente não pode tomar insulina e nem sulfonilureia.
Ao contrário, se o paciente estiver fazendo uso da insulina e sulfonilureia, também não pode tomar o cetoprofeno, porque tem o risco de aumentar o efeito da insulina no organismo. Muita atenção também quanto à interação com o paracetamol. Aparentemente, o paracetamol, o medicamento, vamos dizer, usualmente e popularmente adquirido também com bastante facilidade, tá certo? Mas também o paracetamol tem seus efeitos e suas interações que pode prejudicar bastante o paciente. Se o paciente estiver fazendo uso do cetoprofeno, não pode estar tomando paracetamol, porque tem um risco de nefrotoxicidade, principalmente aquele paciente que faz uso crônico do paracetamol. Então, nesse caso aí, se o paciente for usar o cetoprofeno e o paracetamol, tem que ingerir bastante líquido. Aí eu oriento vocês a tomar aí uma média de 2,5 litros a 3 litros de água. Mas se puder evitar usar o cetoprofeno junto com o paracetamol, assim você vai estar protegendo e o seu rins vai estar agradecendo, porque se você for usar o cetoprofeno junto com o paracetamol, tem risco aí de nefrotoxicidade também, ou seja, uma intoxicação renal. O cetoprofeno pode vir causar efeitos colaterais a nível endócrino. Ele pode vir causar ginecomatismo no paciente. Mas, enfermeiro, o que é ginecomatismo? O ginecomatismo corresponde à hipertrofia do tecido glandular mamário do homem. Deve ser assim diferenciado de pseudoginecomatismo, a qual corresponde ao aumento de gordura da mama, mas sem aumento do tecido glandular. Outra reação adversa ou efeito colateral do cetoprofeno é a nível gastrointestinal, onde o paciente pode vir apresentar constipação. Nesse caso, o intestino fica preso, que consiste assim uma dificuldade para evacuar. Então, a constipação é uma dificuldade para evacuar, sendo que a evacuação pode ser incompleta ou com fezes petrificadas, que na maioria dos casos é causado pela má alimentação, podendo chegar a ficar o paciente dias ou até mesmo semanas sem ir ao banheiro. Além disso, a nível gastrointestinal, o paciente pode ter outros efeitos colaterais quando faz uso do cetoprofeno. O paciente pode vir a apresentar diarreia, que é nesse caso o aumento do trânsito intestinal. O paciente pode vir a apresentar náusea, que é no caso uma sensação de vomitar. O paciente mesmo pode vir a apresentar vômito. Além disso, pode vir a apresentar a nível gastrointestinal outros efeitos colaterais quando faz uso do cetoprofeno. Por exemplo, o paciente pode vir a apresentar desconforto abdominal e flatulência também. Mas, enfermeiro, o que é flatulência? É quando o paciente começa a liberar gases intestinais. Outras reações adversas a nível gastrointestinal, quando o paciente está fazendo uso do cetoprofeno, outros efeitos colaterais são a dispepsia. A dispepsia, que é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen, pode ser descrita assim como indigestão, gases, saciedade precoce, principalmente quando se alimenta, tem uma sensação ali de saciedade precoce. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também empachamento pós-prandial, que nós chamamos. Ou seja, o paciente, por exemplo, almoçou e tem uma sensação ali de empachamento pós-prandial, ou seja, após a alimentação. Além disso, o paciente pode vir a ter também sensação de corrosão interna e também queimação. Além dos efeitos colaterais que eu citei anteriormente, o cetoprofeno também pode causar efeitos colaterais ou reações adversas a nível geniturinário. Pode vir causar cistite, hematúria e também insuficiência renal. No caso da cistite, que significa infecção ou inflamação da bexiga. É muito interessante, pessoal, com relação à cistite, que o cetoprofeno pode vir causar como efeito colateral. Eu encontrei essa situação pesquisando em algumas literaturas. Como efeito colateral do cetoprofeno pode vir causar então aí a cistite. Outro efeito colateral que pode vir causar no organismo também é, no caso que eu citei anteriormente, a hematúria. O que é hematúria, enfermeiro? Quando existe assim a presença anormal de eritrócitos, ou seja, glóbulos vermelhos na urina. Ou seja, na urina vai apresentar sangue. Então, quando apresenta sangue na urina, nós chamamos de hematúria. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também, como efeito colateral do cetoprofeno, insuficiência renal. Mas o que é uma insuficiência renal? É uma doença em que os rins perdem assim a capacidade de remover ou equilibrar os fluidos do organismo. Ou seja, a insuficiência renal, o rins vai perdendo aquela capacidade de filtrar grande quantidade de sangue. No caso do rins, ele tem uma função em nosso organismo. Ele filtra tudo que tem no sangue.
O que o organismo precisa fica e o que o organismo não precisa sai pela urina, tá certo? Por exemplo, paciente que tem hiperglicemia, a glicose está muito elevada, o sangue que vai passando ali pelo rins, ele vai filtrando. A quantidade de glicose que deve ficar no organismo continua na circulação e a quantidade de glicose que deve sair do organismo sai pela urina, tá certo? Sendo que não consegue filtrar ou deixar só apenas aquela quantidade de glicose, tá? Imagine se o rins conseguisse fazer esse trabalho, tá certo? Mas outros mecanismos do nosso organismo, eles vão agir para melhorar ou deixar em uma quantidade adequada a glicose em nosso organismo. Só deixando mais específico para vocês que a insuficiência renal decorre principalmente de uma insuficiência do rins, tá certo? Só para deixar claro para vocês. Outros efeitos colaterais que podem vir a acontecer do cetoprofeno em nosso organismo é a nível hematológico, onde o paciente pode vir a apresentar discrasia sanguínea e também aumento do tempo de sangramento. No caso da discrasia sanguínea, pode ser definida como qualquer alteração dos elementos figurados do sangue e pode incluir assim neutropenia, agranulocitose, trombocitopenia e também leucopenia. O que é neutropenia? É quando acontece a redução da contagem de neutrócitos no sangue. No caso da agranulocitose, se caracteriza pela redução acentuada do número de leucócitos. No caso da trombocitopenia, que é o número reduzido de plaqueta no sangue. No caso da leucopenia, é o baixo nível de glóbulos brancos no sangue, o que pode, assim, interferir na capacidade de combater algumas infecções. No caso do aumento do tempo de sangramento que citei anteriormente, que é um dos efeitos colaterais do cetoprofeno, é um método utilizado para avaliar as alterações vasculares e principalmente as alterações quantitativas e qualitativas da plaqueta. Quando você é submetido a esse tipo de exame, que é o tempo de sangramento, aumento do tempo de sangramento que pode vir a acontecer, e você é submetido a esse exame, é para ver o sangramento. Se você pega um corte e tem um tempo de sangramento aumentado, ou seja, demora a estancar aquele sangue porque tem alguma deficiência aí na produção de plaquetas ou na eficiência da qualidade dessa plaqueta. Por isso que aumento de sangramento é um dos efeitos colaterais do cetoprofeno. É muito importante você estar atento quanto ao tempo de sangramento do paciente quando ele está fazendo uso do cetoprofeno. Como pode ser avaliado o tempo de sangramento do paciente que está fazendo uso do cetoprofeno? Em uma consulta de rotina, o profissional de saúde pode solicitar o tempo de sangramento do paciente. Assim você vai ficar sabendo se o paciente está com um tempo de sangramento normal, dentro da normalidade que nós chamamos, ou um tempo de sangramento muito aumentado. Ou seja, esse medicamento está interferindo consequentemente no aumento de sangramento desse paciente. O cetoprofeno pode vir causar também alterações no músculo esquelético, ou seja, pode causar também efeitos colaterais a nível do sistema do músculo esquelético, onde o paciente pode vir se queixar de mialgia. O que é mialgia? Mialgia é dor muscular. Em várias partes do corpo nós temos músculos, tá certo? Então o paciente pode vir se queixar de mialgia, ou seja, se queixar de dor muscular. A nível do sistema nervoso central também, o cetoprofeno pode vir causar efeitos colaterais, onde o paciente pode vir apresentar anorexia, cefaleia, tontura e outras reações. No caso da anorexia, que são distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo, que se torna assim uma obsessão para esse paciente para manter esse peso ou manter um peso abaixo do normal. Então, até mesmo de esse paciente começar a escolher o alimento para não ficar acima do peso. Então, a anorexia é um distúrbio alimentar. A nível do sistema nervoso central, também o paciente pode vir a apresentar cefaleia. A cefaleia é uma dor em qualquer parte da cabeça, incluindo assim couro cabeludo, pescoço, na região superior, na face e também na porção inferior da cabeça. Nós chamamos dores nesses locais, nós chamamos de cefaleia. Além disso, o paciente que eu citei anteriormente, ele pode vir a apresentar tontura e outras reações causadas pelo cetoprofeno a nível do sistema nervoso central. Essas outras reações são reações de hipersensibilidade, onde o paciente pode ou não apresentar anafilaxia, febre, fotossensibilidade e também RACE. Quanto à forma de apresentação do cetoprofeno, são várias as formas de apresentação do cetoprofeno. Vocês vão observar que são várias as formas de apresentação do cetoprofeno.
Nós temos cetoprofeno no mercado na forma de ampola, cápsula, comprimido, supositório e também na forma de frasco. Então, o cetoprofeno na forma de ampola, temos no mercado cetoprofeno na forma de ampola de 2 ml, com uma concentração de 100 mg. Ou seja, esse medicamento pode ser administrado por via intramuscular e também por via endovenosa. Outra forma de apresentação do cetoprofeno é na forma de cápsula. São cápsulas de 50 mg. Além disso, temos cetoprofeno na forma de comprimidos. São comprimidos de 100 mg, 150 mg e 200 mg. Outra forma de apresentação do cetoprofeno são comprimidos revertidos. Esses comprimidos revertidos são comprimidos de 100 mg. Além disso, os cetoprofenos temos também na forma de supositório. São supositórios de 100 mg. Temos no mercado também outra forma de apresentação, que é na forma de frasco. São frascos de 20 ml, com uma concentração de 20 mg por ml. Então, muita atenção, temos várias formas de apresentação do cetoprofeno, que é no caso, na forma de ampola, podemos administrar esse medicamento por via intramuscular e também por via endovenosa. Na forma de cápsula e comprimido, podemos administrar por via oral esse comprimido. Na forma de supositório, podemos administrar esse medicamento por via retal. E aí, na forma de frasco, podemos administrar esse medicamento por via oral, tá certo? Então temos várias formas de apresentação do cetoprofeno que ajuda assim no tratamento e auxilia assim no tratamento de pacientes que precisam desse medicamento. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não se esqueça, pessoal, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da nossa loja. Clique lá e nos visite para observar e conhecer melhor. Se você gostar, você pode consumir alguma coisa.